A ogiva nuclear lançada em Hiroshima gerou uma explosão de 15 quilotons, o que corresponde à força de 15 mil quilos de TNT. Se essa ogiva nuclear tivesse explodido no centro da cidade de Nova York, ela ficaria desta forma. O raio da área afetada pela explosão teria sido de aproximadamente 1,5 km. O círculo amarelo mostra o raio da bola de fogo que foi liberada como resultado da explosão. Dentro do círculo vermelho, a taxa de perda de vidas teria sido de quase 100% e todas as estruturas de concreto teriam sido completamente destruídas ou seriamente danificadas. A maioria dos estabelecimentos dentro do círculo preto teriam sido destruídos e haveria muitas mortes e ferimentos. O círculo laranja indica a área onde as queimaduras de terceiro grau causadas pela radiação iriam ocorrer. Mas o poder destrutivo desta explosão não é nada se comparado com o B-83, a arma termonuclear mais poderosa que existe no inventário dos Estados Unidos hoje. O B-83, produzido na década de 70, teria produzido uma explosão de 1.200 quilotons, ou seja, 80 vezes o tamanho da explosão ocorrida em Hiroshima. Isso corresponde à potência de 1,2 milhão de toneladas de TNT. Se tivesse sido lançado em Nova York, o raio da área afetada pela explosão teria sido de mais de 11 quilômetros. Há também a maior ogiva nuclear já testada pelos Estados Unidos, em 1954, nomeada de Operation Castle Bravo. Ela produziu uma explosão de 15 mil quilotons, ou seja, mais de 1000 vezes a explosão em Hiroshima. Se tivesse sido lançada em Nova York, o raio da área afetada pela explosão teria sido de mais de 35 quilômetros. No entanto, existe uma ogiva nuclear ainda mais poderosa do que essa, uma que foi detonada em 30 de outubro de 1961, chamada de Tsar Bomb pela União Soviética. É a maior que já foi detonada. Ela causou uma explosão de 50 mil quilotons, ou seja, mais de 3.300 vezes o tamanho da ogiva nuclear lançada em Hiroshima. A nuvem em forma de cogumelo resultante era tão alta que tudo na Terra parecia minúsculo em comparação a ela. Se tivesse sido lançada em Nova York, o raio da área afetada pela explosão teria sido de mais de 50 quilômetros e poderia ser vista até mesmo do espaço. A ogiva nuclear Tsar foi produzida há 50 anos e estima-se que existam 15 mil ogivas nucleares no mundo hoje. Se o Tratado de Não Proliferação Nuclear não tivesse sido assinado em 1963, o mundo agora seria o lar de ogivas nucleares muito mais poderosas. Por último, mas não menos importante, quero contar a vocês a história de Totsumoto Yamaguchi. O Yamaguchi trabalhava para a Mitsubishi, que agora é conhecida como uma marca de automóveis, e ele visitou Hiroshima em uma viagem de negócios em agosto de 1945. Percebendo que havia esquecido a passagem quando estava a caminho da estação ferroviária, que ficava perto do local da detonação, voltou para o seu escritório, que ficava um pouco mais longe do ponto de detonação, e naquele momento testemunhou a primeira ogiva nuclear flutuando no céu. Um clarão repentino e intenso, seguido pela explosão, rompeu seu tímpano, cegou-o temporariamente e causou queimaduras graves no lado esquerdo de seu corpo. Mas ele ainda está vivo. Ele passou a noite no bunker e não teve nenhum cuidado para os seus ferimentos. No dia seguinte, de alguma forma, ele se arrastou até a estação, deixou Hiroshima e voltou para a sua cidade. Ele acabou conseguindo algum tratamento para seus ferimentos quando chegou em casa. Apesar de estar gravemente ferido e fortemente enfaixado, 2 dias depois ele informou a Mitsubishi que já havia retornado de sua viagem de negócios a Hiroshima e que agora já poderia trabalhar. O fato de ele ter ido trabalhar como se nada de importante tivesse acontecido nos mostra a louca ética de trabalho japonesa. Você pode considerar Yamaguchi sortudo por ter sobrevivido à ogiva nuclear em Hiroshima, mas ele teve azar de voltar para casa, Nagasaki. Enquanto contava ao seu chefe na empresa sobre sua experiência maluca em Hiroshima, Nagasaki foi atingida pela segunda e última ogiva nuclear que já foi lançada no mundo. Mais uma vez, ele se deparou com um brilho intenso, viu a explosão e sobreviveu para voltar ao trabalho. Uai, seu app de vídeos curtos.